agora falamos a respeito de mercado de soja, dos últimos levantamentos que foram apresentados, principalmente do Departamento de Agricultura norte-americano, que tinha trazido 156 milhões de toneladas para o Brasil. Eu vou conversar ao vivo com o Vlamir Brandalize, que participa ao vivo conosco. Brandalize, nós tivemos esses números que, de certo modo, foram negativos, pensando no principal órgão internacional da agricultura. Naquele dia, mais cedo, a Conab trazia um número um pouco mais dentro daquilo que está se vendo no Brasil, 149 milhões e 400 mil toneladas, mas entre quinta e sexta-feira choveu na Argentina, muita coisa mudou, a China entrou dentro num feriado bastante prolongado na sexta-feira também. Como é que você avalia esse momento de mercado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Olha, Fabiano, nos relatórios da semana passada, os dois assustaram, né? Porque o USDA ele teria que ter cortado mais na safra brasileira. Ele foi muito conservador, né? Cortou 1 milhão só, então assustou todo mundo. E o outro, que a Conab, cortou bastante, né? De 155,3 para 149,4. Então ela cortou muito perante o que seria normal de órgãos oficiais de seguirem a linha de ir cortando a safra ou melhorando a safra, mas não de uma maneira agressiva. Ou seja, os dois relatórios para o mercado internacional e para Chicago, ele acabou os dois assustando, né? Um cortou muito, que se esperava que ia cortar menos, e o outro cortou quase nada. Então, isso acabou dando uma pressionada. Isso aliado aí, mercado de feriadão, que não se diz, eles, o mercado ficou meio sem rumo. Hoje ele está no mercado de semana de feriadão americano, sabe-se também lá em Chicago que é feriadão brasileiro até quarta-feira à tarde, então por aqui também é muito parado. Só que hoje ele também está com esse leve viés de alta, voltando a olhar para a Argentina, né? Porque a Argentina choveu na semana passada, choveu no fim de semana e ainda tem chuva para amanhã. A grande questão é que o mercado olha para frente, né? E agora, depois de amanhã, ele tem indicativos de 10 a 14 dias que pode voltar a esquentar e não ter chuva. Então o mercado já está começando a olhar um ponto de vista novo aí, que é a possibilidade de cortar chuva na Argentina nessa fase de formação de vagem deles lá, ainda está na fase de florescimento. E, então pode ter riscos ainda na Argentina, mas essa chuva deu uma amenizada, por isso que o mercado na sexta-feira está mais, vamos dizer assim, mais negativo, né? Hoje ele está levemente positivo, mas mais sendo de movimento técnico efetivo do que dos fundamentos. O relatório do USA já ficou para trás, já ninguém dá bola. O próprio relatório da Conab também já ficou para trás, ou seja, agora o mercado vai começar a olhar de novo o clima, principalmente na Argentina. E, Brandalize, olha só, nós temos essas situações e tudo isso acontece no momento em que temos China nesse feriado muito longo. Aqui no Brasil é feriado em quase o país inteiro, mas é uma semana também, de certo modo, perdida. O quanto que isso atrapalha ou ajuda em termos de ganhar tempo, por exemplo, uma vez que nós estamos com uma sinalização de demanda mais fraca? Olha, não é ganhar tempo, né? É um período que o produtor aí começa a avaliar realmente o que foi a safra, né? Nós já vamos aí para um quarto da safra colhida, que nem você mostrou aí, dos dados anteriores. E as piores lavouras são essas que estão nesse primeiro quarto de safra, né? Então, agora já começa a olhar uma lavoura que vem numa condição um pouco melhor, que teve um pouco mais de chuvas, tem perdas também. Então o mercado ainda vai se situar aí dentro do que vai ser a safra, né? Porque tem muita desconfiança nos números, né? Continua muito, muito distante entre os números mínimos e os máximos aí do mercado. Ainda tem projeção perto de 157 milhões de toneladas, 158, e nem projeção de 130. Então o mercado ainda está com números muito distantes com relação a isso. Então esse período agora de calmaria, vamos dizer assim, ele vai servir mais aí para o pessoal começar a se situar e ver a realidade da safra efetiva, né? Porque hoje a gente vê alguns locais do Rio Grande do Sul que está numa condição média boa, sofrendo com seca e calor, porque tem locais que não choveu, que está dando chuva ao redor e não chove, né? Então é uma situação complicada. Você já vê lavouras do Mato Grosso que estão na fase de enchimento de grão, que está com um clima muito bom agora, que vai ter uma safra com produtividade média alta, mas
ainda tem muita dúvida. A safra esse ano é uma incógnita e possivelmente a Conab está no rumo certo. Aí, esses últimos dados da Conab, eles vieram agressivos para baixo e é possível que ela corte mais aí no próximo. Estamos aí caminhando para ficar mais perto dos 145 do que dos 150. Eu acho que é por aí que é a safra, mas ainda tem muita coisa para acontecer. E o mercado vai começar a monitorar essa parte, mas o olho maior agora nos próximos dias, principalmente dessa semana, que Chicago vai funcionar em ritmo normal, mas vai ficar de olho na Argentina, né? As previsões da Argentina para os próximos 10, 15 dias é que vão trazer apelo, porque nós vamos ter uma fraqueza até em Chicago, porque os próprios operadores que fazem posições para a China vão estar fora, então não vai ter grande movimentação do maior importador mundial. Então normalmente uma semana fraca, né? E normalmente uma semana que o pessoal atesta força para ver a baixa, né? Porque a baixa é em função de que nós vamos sair desses feriadões aí e entrar no pico da colheita do Brasil. Então, isso normalmente em anos anteriores era o momento que pressionava para baixo. Vamos ver como é que vai se comportar a semana. Começando aí com leve alta, mas não é a garantia que vai seguir nesse rumo. Brandalize, também um outro fato importante, né? Você comentava a respeito de Argentina. Hoje, mais cedo, boa parte dos jornalistas de agronegócio, a grande maioria, estão trabalhando nessa semana normalmente. E hoje, nos grupos e aqui também entre os colegas aqui do Canal do Boi, a gente estava olhando um levantamento, né, que na verdade pegou todos os levantamentos de safra de soja que estão fazendo sobre o Brasil e colocou ali, aparecem 12, 13 fontes diferentes, mas um extremo, que aí eu vou falar os nomes mesmo, a Rabobank diz que o Brasil vai produzir 158 milhões de toneladas. E o outro extremo, a ProSoja, dizendo 135 milhões de toneladas. E esse é um número assim, bastante curioso, né, quando a gente olha, porque nós temos ali para todos os gostos, né? Tem a associação de indústria que faz levantamento, também muito elevado, tem o Departamento de Agricultura norte-americano que não cede, temos empresas privadas, e isso mostra um cenário bastante desconfortável para quem produz, porque fica muito complicado agora se ter um norteamento mais correto, ou mais perto da realidade, tanto para quem produz quanto também para quem faz negócios com soja. Qual que é o seu entendimento sobre esta situação que sempre teve diferenças, mas não tão discrepantes como estamos tendo agora? Olha, Fabiano, vamos fazer uma coisa. Geralmente, o lado que defende os produtores tem que puxar a brasa para o lado do churrasco deles, né? Então tá certo. A grande questão que nós temos que levar em consideração, que nem você citou o Rabobank aí, eles têm bastante credibilidade internacional. A avaliação deles de projeção de safra via satélite, então eles têm uma condição melhor do que nós temos aqui para avaliar. E isso também tem que ser levado em consideração. Eu acho que o número deles está muito otimista, porque eu andei para o Mato Grosso, para Goiás, para São Paulo, Paraná, Santa Catarina, já estive em grande parte das regiões produtoras e vi lavouras bastante ruins. Esse ano foi o que era anteriormente, né? Só que o que o Rabobank também está olhando é que nós estamos com um recorde histórico de área plantada, né? Então, nós vamos ter perdas importantes, mas se nós plantamos muito mais, a situação pode ser diferente. Com relação a esses números muito perto de 130 milhões de toneladas, talvez estejam muito pessimistas, né? Eu acredito que vão ficar no meio do caminho aí, porque o número do Rabobank, geralmente, se a gente olhar em anos anteriores, eles andavam muito perto da realidade que se fechou a safra brasileira. Eles não atiram longe nos números deles, porque eles também são parte dos financiadores dessa safra brasileira e, ao mesmo tempo, eles têm grande parte dos investidores internacionais que estão no seu guarda-chuva. Então, eles têm que dar a informação mais próxima da realidade. Então, veja como é que nós estamos numa situação complicada esse ano para o produtor. E, ao mesmo tempo, Fabiano, nós estamos navegando em momentos em que é uma definição de insumos, alguns insumos para a nova safra. Geralmente, depois do feriadão chinês, os chineses voltam e eles são os detentores da maior parte das nossas moléculas que a gente usa aqui para as lavouras de produtos. E eles voltam do feriadão querendo sempre ajustar para cima esses valores.
É um momento que vai estar ainda no pico de demanda, né, de fertilizantes ali no hemisfério norte, por causa do plantio, e a gente pode entrar numa fase de alta de insumos, né? Então o produtor agora está numa sinuca de bico, né? Será que começa a me posicionar insumos? Porque o grão está muito baixo? Será que o grão vai cair mais ou menos? Eu acredito que ainda Chicago pode ir lá perto dos 11,70. Hoje ele está num dia de alta, mas ainda ele é um mercado ainda tecnicamente baixista no curto prazo. E hoje o produtor tem que se posicionar, qual a relação de troca dele, o que ele pode fazer, porque é possível que tenha alguns insumos que ele vai ter que pagar mais caro para frente. O mercado internacional, ele não vê que o produtor brasileiro em reais está recebendo um valor aí que muitas avaliações apontam que é abaixo do custo de produção. O mercado não vê isso, o mercado vê que tem safra ou não tem safra. Então, se nós estamos tendo uma safra desse ano maior na Argentina, uma safra não tão menor no Brasil, uma safra maior no Paraguai, e agora tem a semana que vem também tem o Outlook Forum lá no USDA, que se eles aumentar a expectativa de plantio de soja, é mais um banho de água fria, né? Isso a gente tem que deixar claro para o produtor. Se o USDA vier a semana que vem uma possibilidade de aumento de área, nós podemos esperar o mercado talvez 11,5, até menos. Isso é a flutuação do Chicago. O produtor vai fazer greve aqui, o mercado vai continuar fluindo, né? Isso é que nós não temos o poder lá dos produtores europeus que dependem de subsídio e trancam as cidades. Aqui não vai acontecer isso, né? É um ano complicado, nós temos um governo que não é muito favorável ao setor do agro, então a gente não tem vantagens efetivamente para fazer uma mobilização nacional aí para tentar virar um pouco a nosso favor aí o setor do mercado, principalmente e cotações, né? Brandalize, dentro de um cenário em que há uma série de especulações em relação ao tamanho da safra brasileira, mas se sabe que a América do Sul produz mais por conta da Argentina, quando que o produtor vai ter condições de negociar uma safra com pelo menos que tenha uma cobertura dos seus custos de produção? Quando que isso deve ocorrer no Brasil? Olha, Fabiano, eu acho que o mercado vai ficar especulativo pelo menos março e abril, e quando chegar maio, aí nós vamos ter, além da definição já da safra brasileira, já está colhida, a safra argentina vai estar em colheita, mas já avançada lá no mês de maio. Aí eu acredito que o mercado comece a mudar a situação, porque daí nós vamos ter demanda chinesa voltando, é um ano importante, os chineses, eles gostam do ano lunar do dragão, que são anos que normalmente estimula a economia local, eles são otimistas com o ano do dragão. É um momento que nós vamos ter também a situação de clima lá nos Estados Unidos, provavelmente os reflexos que nós tivemos de clima irregular aqui, ele vai passar para o lado do hemisfério norte e nos Estados Unidos também. Eu acho que ainda vão passar por perengues aí ruins, aí esse mês de março, abril, e depois de maio começa a dar uma mudada, e acredito que daí sim o produtor pode ter condições melhores, né? Só que tem muita gente que precisa de caixa em março, precisa de caixa em abril, e por enquanto o cenário que está aí, a gente não consegue ver ainda um cenário que possa mudar o jeito que está o mercado, tanto lá fora como aqui dentro. Muito bem, e só para fechar aqui a nossa entrevista, Brandalize, então temos aí um produtor que vai esperar, se ele conseguir, né? Tem que esperar, tem que buscar renegociação de alguns vencimentos, principalmente no mês de março, e que quando deve ver esses números do departamento americano em relação às áreas ocupadas com soja e milho, pode ter também um relatório muito provável dizendo que nós vamos ter nos Estados Unidos uma área maior com soja. Você acredita que também esse dado pode causar um efeito negativo, mesmo que se saiba que ele vai mudar muitas vezes durante o desenvolvimento da lavoura americana? Se ele confirmar essa situação, que tem muita gente acreditando que vai ter uma expectativa de área maior de soja, porque o milho está muito baixo também para o produtor americano, aí sim o fator de negativo novo, né? Um fator novo, e que daí provavelmente ele acaba derrubando as cotações até abaixo de 11,50 lá em Chicago. Então esse ambiente ainda existe, essa possibilidade existe, e é uma possibilidade bem forte, bem grande. Então vamos dizer assim, a situação pode piorar um pouco mais do que está. Essa é
É a realidade que a gente consegue ver no momento. Por isso que nós vamos precisar de uns 2 meses e meio, 3 meses quase, para conseguir virar um pouco essa projeção, essa situação, porque depois que o mercado se acomodar em patamares aí de cotação, que a soja está ficando barata para os compradores, nós vamos ver uma agressividade maior de compras e fixações e contratos pelos chineses, principalmente, tanto de curto, médio e longo prazo. Isso acaba revertendo um pouco essa pressão baixista, né? Porque a demanda ela tende a ser melhorada por causa do preço da soja barata, né? Ele vai fazer ração competitiva, ração vai dar lucro na China, onde que é o maior comprador. Então, daí o mercado começa a criar um freio de baixa e começa a olhar um pouco para cima, né? E depois que eles comprarem posições de contratos lá em Chicago, se posicionarem em contratos de opção para a composição barata, vamos supor, colocar um número 11,50, que é uma soja barata, depois se o mercado virar e começar a puxar para cima e eles estiverem cobertos com contratos, eles não vão estar preocupados que o mercado suba e vá a 12, 12,5, porque eles já estão comprado barato e o mercado financeiro que vai pagar a diferença, né? Então é isso a situação, que daí no mercado melhorado para frente, que é o que o produtor brasileiro poderia fazer, né? Daí se posicionar no físico futuro, né? Então eu acho que é por aí que vai fluir o mercado. É um ano de mercado financeiro, mercado de bolsa, e na sequência nós vamos trabalhar talvez no mercado melhorado, aí dependendo também da situação da evolução da safra americana, né? Porque ela vai contar muito na formação das cotações do meio do ano em diante.